Hoje é aniversário da nossa organização Mulheres Cristãs em Missão. Como nossa irmã Alda já explicou, faz parte da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E essa organização é muito importante nas igrejas, no trabalho. Eu sei que se fosse um dia normal, sem pandemia, muitas mulheres estariam hoje aqui trabalhando mais, né? Alda servindo, abençoando. Mas esse trabalho das mulheres, ele é importante no Brasil, porque prepara pessoas para o ensino bíblico, prepara para os cuidados. E a tia Alda já deu uma explicação bem resumida, porque não dá para a gente contar todas as coisas que elas fazem, mas é um papel bastante importante. Ainda que a gente, quando considere essa organização com mais apreço, quando a gente tem mais tempo de igreja. Quem já está na igreja há mais tempo sabe a importância que tem essa organização, o amor que essas nossas mulheres dão para o trabalho, para estarem juntas. Como as gerações têm mudado muito rápido, o desapego pelas instituições é muito grande. Normalmente as mulheres mais novas têm mais dificuldade de participar dessas instituições, dessas organizações. A gente vê tanto pela maneira como os jovens têm se identificado até com o seu trabalho. É uma maneira da gente ver que antigamente você procurava uma empresa para você começar ali de baixo e pensar no futuro, e você ir galgando, né, e crescendo naquela empresa. E você sonhava então um dia em ser um diretor, uma pessoa importante, um gerente daquela empresa. Mas hoje em dia, os jovens sempre pensam na próxima empresa que vão trabalhar, na próxima oportunidade de serviço, próxima oportunidade profissional. Às vezes mudando completamente de área até. Então, essa ideia de participação da organização e da instituição já não é tão evidente nas nossas igrejas, mas ainda assim é muito importante reconhecermos o trabalho que essa organização tem na nossa igreja. Por isso hoje consideramos o aniversário, e nas igrejas batistas de todo o Brasil, trazendo cuidados de Deus para muitas pessoas. Por isso nós gostamos de falar um pouco. Eu vou pedir para colocar a apresentação, isso para que a gente possa acompanhar. E você está vendo aí esse título, A Mulher que Deus Utiliza. E eu estou falando justamente da nossa MCM aqui, da nossa igreja. Esse tema foi um pedido da presidente da nossa MCM aqui da igreja, né, irmã Alda, porque ela acompanha um devocional bastante interessante, que eu procurei lá em casa, Tiago, mas não achei, porque deve estar em alguma caixa ainda. Mas a Ana Cláudia também estuda e já fez essas devocionais. São 365 dias de estudos especificamente para mulheres. Então, esse título, Mulheres que Amaram a Deus, é um livro muito interessante. Eu recomendo que você, mulher, leia, que tenha esse devocional para você fazer um por dia. É abençoador na sua vida. Então, esse título, Mulheres que Deus Utiliza, é uma série de 4 dias de estudo, do dia 6 ao dia 9 de dezembro. E como ele marca, então, essa maneira, né, de Deus mostrar a mulher que é utilizada por Deus, que serve, que abençoa, que trabalha. Então nós estamos aproveitando esse pedido da nossa irmã Alda. Eu quero aproveitar para fazer aqui não merchandising, porque não estou fazendo propaganda nem vendendo nada, mas eu quero aproveitar para dizer que a nossa associação tem um trabalho bastante importante também, né, irmã Alda? E que uma nossa união feminina aqui também participa desse trabalho da nossa associação. A presidente a Andréia e a Lucimara, elas que dirigem o departamento feminino na nossa associação. E eu estava dando uma olhadinha na liderança da União Feminina Batista do Brasil, e apesar da letra pequenininha aí, eu estou destacando a primeira vice-presidente, que é a Maristela, é isso mesmo? Maristela, né? Que é aqui de São Paulo. Então, temos a nossa representação
no trabalho do brasileiro aí. Então fica aqui meu abraço a essas lideranças também da União Feminina Missionária Batista Brasileira, tanto no Brasil como da nossa associação. E a gente está falando aqui do nosso grupo. Mas quando eu olhei no site da União Feminina Batista Brasileira, eu vi algumas coisas muito importantes e que aquilo alegrou muito meu coração, porque a liderança da União Feminina não está vendo de uma maneira a idolatrar o seu trabalho, mas está olhando com muito cuidado para que esse trabalho continue sendo o que ele sempre foi, uma unidade com força para abençoar pessoas servindo a Deus. É algo maravilhoso. Quando eu vi, por exemplo, a gente pensa aí na missão, formar discípulos de Jesus Cristo. Você fala, essa é a missão básica de todo cristão. Sim, mas parece que às vezes a gente tem algumas organizações que focam tanto em si mesmas, algumas organizações que estão tão preocupadas com as suas maneiras de fazer, que isso fica mais importante do que formar discípulos. Algumas organizações estão tão preocupadas em eventos grandes, que falam tanta gente, mas que não deixa algo profundo no coração. E quando eu vi que a missão da União Feminina, que é o trabalho geral, tanto da MCM, como das Jovens Cristãs em Ação e das Mensageiras do Rei, não faltou nenhum, né, Thiago? Tem um trabalho com crianças ainda. Tá vendo que eu não conheço tudo ainda, né? Mas quando a gente vê, é que eu foquei mais nesse trabalho, né, das mensageiras, das Jovens Cristãs em Ação, das mulheres, que abençoam também, inclusive berçários. Quantas vezes os berçários das igrejas foram cuidados pela MCM, né, pelo trabalho da MCM, que continua ainda representando a nossa igreja quando vai apresentar uma criança aqui. Então é a MCM que compra a Bíblia, que faz a apresentação. São essas questões importantes. Mas como eu dizia, algumas organizações que se dizem evangélicas têm focado muito em si mesmas. E como eu vejo essa missão, que é a missão mais básica de todo cristão, isso alegra o meu coração, porque é trabalhar na vida de alguém. A mulher cristã, ela trabalha na vida de alguém. Ela não está preocupada só com a instituição ou só com o trabalho, e isso nós vimos no meio dessa pandemia. Não dá para encontrar as mulheres. O aniversário da MCM aqui da nossa igreja está assim, né? Os irmãos sentados todos separadinhos. Talvez a grande maioria das mulheres esteja acompanhando pela internet, não pode estar aqui com a gente. Mas isso não fez ou não impediu que as mulheres trabalhassem umas com as outras, cuidando, telefonando, né, pelo WhatsApp. Quantas vezes eu recebi ligações, por exemplo, da irmã Líbera, que cuida das mulheres aqui na quinta-feira, como uma extensão dessa MCM, da qual eu participava quase toda quinta-feira aqui presente, junto com elas em oração. E agora a gente não está podendo, mas recebi, pastor, tal pessoa está com problema, tem uma senhora ali que aconteceu isso, e a gente orando e dando essa assistência. E é esse trabalhar no coração de outra pessoa. Essa missão é fundamental. E a visão é aquilo que você vê lá na frente, certo? Então, qual é a visão? O que você vê lá na frente? E aí a visão que está ali no site da União Feminina Missionária é alcançar todas as mulheres batistas do Brasil e ser referencial em produção de conteúdo de educação cristã missionária. Que bacana, irmãos. Eu sei que tem as revistas que ajudam na formação, no trabalho, na condução, na edificação individual, inclusive, que as mulheres, com a revista produzida pela União Feminina, sentam, né, juntas, estudam, trabalham e cuidam dos corações umas das outras. Mas essa visão de referencial é muito importante. Porque, irmãos, nós somos bem honestos. Você tem um grupo que trabalha de verdade na nossa igreja e que é ponta firme em todas as situações, são as mulheres. Os jovens, eles têm essa força e depois precisa de um tempo, né? As mulheres são mais... Os homens são mais acanhados. Você chama os homens, eles até vêm, mas eles ficam cada um num cantinho, esperando para ver o que vai acontecer. Quem que vai levantar primeiro, né?
As mulheres têm essa particularidade importante na igreja, bem como disse a irmã Alda, ao lado do pastor. Tem situações que a gente precisa resolver e que a gente vê as mulheres numa disposição e um desprendimento que contribui muito com o trabalho na igreja, com a nossa visão pastoral. Mas essa visão que a União Feminina tem no nosso Brasil é muito importante para alcançar essa missão. Então, o que nós vemos lá na frente é pelo que a gente se dedica no dia a dia. E quando a gente entende que a missão é formar discípulos, então a gente precisa pensar em todas as mulheres. Sim, mas veja que elas estão falando de alcançar mulheres batistas. Então aí já fica uma questão bastante importante, irmãos. Se precisamos alcançar as mulheres batistas, e o trabalho da mulher é formar discípulos de Cristo, no meu ponto de vista, o que eu entendi é que a gente vai discipular pessoas para se batizarem e para que a gente alcance essas mulheres e trabalhem juntas, unidas. A gente tem uma dificuldade aqui na igreja, é verdade. Eu não vejo um trabalho único só das jovens cristãs. Ou nós temos as mulheres mais experientes, mais maduras, que estão juntas, unidas, uma força entre elas, e não são todas. Ou então eu tenho um grupo de jovens, rapazes e moças, um grupo de adolescentes. Mas é assim que é a nossa característica. Isso não significa que está errado. Só significa que eu preciso pensar em unir mais as nossas forças. Significa que a gente pode pensar em como podemos alcançar mais pessoas, em como podemos fazer com que mais vidas sejam discipuladas e que a gente chegue ao lado das pessoas. Porque discipular não é falar assim, vamos na minha igreja domingo, né? Isso não é discipulado. Discipulado não é mandar uma mensagem de WhatsApp e falar assim, pronto, já fiz alguma coisa. Mas discipular é ir lá junto com ela e chamá-la para ir junto com você. E é criar uma unidade. É fazer com que ela aprenda com você, que ela caminhe com você. E eu sempre gosto de pensar nisso, irmãos. Eu sou meio repetitivo, né? Ela vai aprender com você a orar. Ela vai aprender com você como que vem na igreja. Quantas vezes eu preciso vir na igreja. Ou como eu acesso os cultos e participo dos cultos. Ela vai aprender com você como eu confio em Deus, como eu trato os problemas e as dificuldades da vida. Isso é discipulado, é andar junto e fazer com que aprenda. Então a pessoa que eu discipular, ela vai ter a mesma fé que eu. Então eu já começo fazendo essa pergunta, né? Nós temos uma boa fé, nossa fé é firmada, nós temos uma fonte boa da nossa fé. Porque discipular não é fazer com que a pessoa aprenda tudo de mim, porque eu também não vou saber tudo. Mas discipular é mostrar aonde está a fonte do conhecimento de Deus, do amor de Deus, da sabedoria de Deus, que é o que, irmãos? Hoje vocês estão falando muito baixinho aí, o pessoal de casa não vai ouvir vocês. Da onde eu tiro o conhecimento de Deus, da onde eu entendo a vontade de Deus, da onde que é? Agora vocês falaram bem, obrigado. Mas irmãos, e se eu mostrar que eu jogo a minha fé na palavra de Deus e que minha vida é regrada pela palavra de Deus, irmãos, eles vão aprender comigo e eles também vão crer na palavra de Deus. Isso é bênção. Então, como é gostoso olhar esse plano. Também tem os valores. E os valores eu achei fantástico. Eu nem entrei no texto bíblico ainda, né? Só estou apresentando para vocês esse ideal. Porque às vezes ele não é valorizado, ele não é apresentado como coisas tão boas que nós queremos viver a partir da própria liderança das mulheres que chega aqui para nós e que é esse caminho que elas estão trabalhando. E por isso eu, como pastor, estou pedindo para vocês, unam forças nessa missão, com essa visão, e utilizem-se desses valores: dependência de Deus, Bíblia como palavra de Deus, que a gente acabou de dizer, uma excelência no serviço. A gente teve que mudar muitas coisas aqui no culto. Com a pandemia precisamos mudar muita coisa. E ainda não está do jeito que a gente gostaria que tudo fosse. Mas a gente se preocupa com essa questão da excelência, para que as pessoas vejam que para Deus tem que ser o melhor, né? Eu aprendi isso desde criança com a minha mãe. Olha, para Deus tem que ser o melhor.
E eu ficava confuso, porque naquela época, quando eu era pequeno, e faz tempo, né? As pessoas iam cantar, a primeira coisa que elas diziam: desculpa, que minha voz não está muito boa, mas como é para Deus. E a gente pensava, mas não tem que apresentar o melhor para Deus? Então você tinha que se cuidar a semana inteira, tinha que treinar, tinha que cuidar da garganta para chegar lá e apresentar o melhor, não é assim? É assim que a gente tem que fazer. E está aqui, excelência é um valor das mulheres. Ética, no mundo tão corrompido de hoje, ética é um valor importante. Respeito, respeitar e ser respeitado, não é em todo lugar que a gente encontra isso. Qualidade, transparência, integridade, parceria, valorização das pessoas. É interessante que a valorização das pessoas a gente vê centralizado em Cristo. Cristo é a pessoa que mais valorizou as pessoas. E eu acho tão especial que hoje muitas empresas estão aprendendo a valorizar os seus funcionários. Muitas empresas não sabiam fazer isso. Hoje muitas empresas aprenderam a valorizar os seus funcionários. Isso não significa dar mais dinheiro, nem sempre isso é valorizar, o funcionário. Significa o trato, a visão de futuro, o trabalho em parceria, a qualidade, a excelência, a ética, são esses valores todos. Sinergia, olha esse ponto, irmãos. Quando eu vejo a nossa organização de mulheres pensando nisso, sinergia e sincronismo com as mudanças e demandas sociais. Significa que as mulheres não estão paradas no tempo, olhando para a sua organização e dizendo, nós sempre fizemos isso e nós vamos fazer porque sempre fizemos, mas elas estão olhando para as necessidades das pessoas, o trabalho que precisa ser feito, a situação atual, como as coisas estão, e baseado nisso é para lá que elas vão. Esse é o ponto de um valor importantíssimo para a nossa geração, que muda tanto e muda tão rápido. Inovação. Quando a gente pensa em inovação, a gente já pensa em tecnologia. Eu já penso no Steve Jobs, por exemplo, né? E que usou aquele I, do iPhone e iMac, tudo tem um I no começo, justamente da inovação. E as nossas mulheres têm como um valor a inovação. Por isso que você pode ver, elas estão usando aí as redes sociais, os aplicativos para se comunicarem, para se fortalecerem. É a demanda que a gente tem, é o desafio de ser igreja nesta época. São valores que a gente não pode esquecer, nenhum destes aqui. E por último, a criatividade, para a gente não cair na mesmice. Nós não entendemos os nossos encontros ou os nossos trabalhos como rituais. Não são. Não é porque a gente faz muito a mesma coisa que aquilo se torna especial, sagrado ou que alcança vidas. Mas é porque a gente faz de todo o nosso coração, entendendo que isso vem de Deus para as pessoas. Aí se torna importante. Você crê assim também? Amém. Nosso texto bíblico é 1 Timóteo 3,11. Esse estudo está lá no livro e são 4 dias e ele mostra exatamente esse texto bíblico, 1 Timóteo 3,11. E eu coloquei na tela, são várias versões. Elas vão combinar com alguma que você tem aí. Então, as versões que eu coloquei, elas são bem próximas de alguma. Eu coloquei as principais. Algumas mais antigas, algumas mais modernas. Não tenho todas, mas algumas. Não sei se a que você tem é aquela segunda ali, aquela em grego, talvez seja a que você esteja usando aí, né? Tem alguns que gostam bastante de aprofundar-se. E como a gente vai estudar um versículo só, isso é muito útil. Aí sim. Quando a gente estuda um versículo só, assim é gostoso a gente entrar na língua original e a gente ficar falando de pontos, ainda que o tempo não vá permitir a gente trabalhar tanta coisa assim, mas dá para a gente ter uma ideia muito boa. E o texto vai dizer, da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Ou então, da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. E assim vai. Eu não vou ler em grego não. Eu deixo para você ler para mim depois. Mais algumas coisas importantes. Esse texto bíblico está no meio da conversa de Paulo com Timóteo, falando sobre os bispos e os diáconos.
falando da importância do papel deles na igreja, na importância da vida deles e da forma como eles administram a vida deles, para que eles sejam bons modelos para a igreja. Isso não significa, irmãos, que são castas ou hierarquias. Não significa que o bispo ele tem uma humanidade mais divina do que as outras pessoas. A Bíblia não está dividindo aqui essa situação em pessoas mais próximas de Deus. E talvez, como na hierarquia que nós vivemos hoje em dia no mundo evangélico, né? Que você tem aqui lá embaixo o membro da igreja, né? Mais embaixo ainda aquele que está começando a vir na igreja. Depois vai vindo, tem lá os seminaristas, né? Você está vendo? O seminarista não está tão ruim assim, né? Depois tem lá os pastores, depois bispos, apóstolos, aí tem uns outros que estão surgindo agora, e Deus está ali mais pertinho. Isso não é verdade. O que o texto bíblico está dizendo é que todos nós somos humanos, precisamos de Deus sim, e que temos modelos a ser seguidos. E que quando a Bíblia ensina sobre como ser um bispo, significa que naquela posição ele tem que cuidar muito de todos esses valores que inclusive nós vimos da união feminina aqui no site, que elas apresentam com valores da sua organização. Na Bíblia ele apresenta também alguns valores. O apóstolo Paulo fala para Timóteo valores importantes da vida. Mas se é modelo, irmãos, é para que todos sejam assim. Quando você vai na loja e vê ali um modelo, geralmente a gente chama de manequim, né? Criado ali, e ele está usando aquela roupa. O que você imagina? Se aquela roupa fica bem em você, se ela está no preço que você quer comprar. Por isso que ela está ali. Ela não está ali para você, olha que bonito, vou ver a outra roupa para comprar, né? Esse é o ponto do texto bíblico. Ele está dizendo, esse é o modelo que serve para as pessoas. E quando ele fala das mulheres, existe nesse texto uma grande polêmica, se ele está falando das mulheres dos diáconos, ou se ele está falando de diaconisas. E isso ninguém conseguiu resolver até hoje. Não tem uma maneira de fortalecer. Existem interpretações, existem maneiras de você olhar para que você chegue numa interpretação o mais honesta possível, o mais bíblica possível. Mas o que interessa para nós é o seguinte, que independente se ele está falando de mulher, de diáconos ou diaconisas, essas aqui são modelos para todas as mulheres. Se elas são modelos, é para que todas sejam desse jeito. E quando o texto fala isso, então ele está ensinando a forma como que toda mulher na igreja, ou toda mulher que faz parte da igreja de Cristo, deveria ser. Então ele vai colocando alguns pontos que a gente estuda aqui separadinho. E a primeira, dependendo da sua tradução, é que elas sejam honestas, ou que elas sejam dignas, ou que elas sejam respeitáveis. Esse é o primeiro. Não sei como está escrito na sua Bíblia, mas a ideia é mais ou menos a mesma. E tem uma parte que eu fiz questão de copiar do livro, porque eu achei interessante como a Elizabeth George, que é a escritora do livro que a gente está citando aqui, como ela apresentou a necessidade das pessoas. E ela está falando do tempo lá do começo, quando iniciou-se o trabalho com os diáconos. E diz, à medida que a igreja primitiva crescia, as necessidades aumentavam. Quem, por exemplo, doutrinaria as novas convertidas? Quem as aconselharia quanto ao casamento e a problemas familiares? Quem cuidaria delas em ocasiões como parto, enfermidade, pobreza e morte? Quem as visitaria? Quem as orientaria na cerimônia do batismo? Essas são as palavras da Elizabeth George aí no livro. E eu achei fantástica essa pergunta, irmãos. A pergunta dela é quem organizaria os encontros. A pergunta dela não é quem faria todas as reuniões. A pergunta dela é quem faria a decoração da igreja. Não são essas as preocupações dessas mulheres no começo da igreja. A preocupação dessas mulheres no começo da igreja é que o evangelho precisava ser pregado, exatamente como a missão que a gente viu, que precisavam de discipuladoras para que outras mulheres aprendessem. E não estaria certo um homem casado chegar para uma outra mulher e começar a discipular.
e falar: ande comigo, vem aqui, vamos aprender comigo. Não estaria certo isso. Então a pergunta é justamente essa: nessas situações, quem é que vai estar do lado dessas mulheres que estão sendo discipuladas ou que precisam ser discipuladas? São as mulheres que fazem parte da igreja. E essas são necessidades reais, que têm a ver com a vida, tem a ver com a vida espiritual, tem a ver com a vida profissional, com a vida social. São essas necessidades aqui que Elizabeth George está lembrando, que as mulheres precisam ser dignas, precisam ser respeitáveis, precisam ser honestas, para essas necessidades, e não para uma visão tão grande nossa, do nosso trabalho. A gente fica tão feliz quando a gente faz um culto gostoso, quando tudo funciona bem. O som estava muito bom. Tem dia que está muito alto, tem dia que está muito baixo, tem dia que ele está alto no começo, baixo no final, tem dia que está um calor que a gente não aguenta, tem dia que está um frio difícil, a gente ia sair da igreja, choveu, tem tantos probleminhas. Mas aí às vezes a gente vai comemorar, a gente comemora algumas coisas que não fazem muito sentido. Domingo que vem vai ser Natal Branco, que eu convidei você a usar uma peça de roupa branca. Mas irmãos, eu não quero comemorar que a igreja inteira estava de branquinho. Eu quero comemorar de que as crianças foram cuidadas, e que a sua oferta que você deposita aqui vai chegar lá e vai virar comida, roupa e abrigo para essas crianças. Aí eu tenho algo para comemorar. Não concorda comigo? A gente tem que ficar feliz, porque a nossa igreja é muito bonita, que a gente tem aqui uma decoração, ainda que não tão carregada, né? Não é cheio de coisas, mas aqui está bonitinho, está lembrando para a gente o Natal está chegando. Que coisa boa, olha, foi feito com tanto capricho. Os anjos estão anunciando aqui na parede do lado, aqui, o Salvador está chegando. Que coisa boa. Mas irmãos, eu não quero celebrar os tijolos, a decoração, os equipamentos. Eu quero celebrar um dia de batismo, que vidas foram transformadas, que pecados foram perdoados, que houve salvação. Eu quero celebrar que a classe de novos membros está cheia de pessoas, porque elas estão vindo, porque estão entendendo quem é Jesus Cristo. Elas não estão vindo para uma igreja confortável e bonita, mas estão vindo aos pés de Cristo, porque entenderam que em Cristo há salvação. Eu estou certo no meu pensamento, irmãos? Graças a Deus por isso. São essas coisas que nós queremos celebrar, que vidas são atendidas. Essa talvez seja uma das maiores inovações, que é um daqueles valores que a gente precisa ter e que é difícil, porque a gente quer que as coisas fiquem como elas estão, principalmente quando deu certo. Eu quero que fique assim. Irmãos, eu me entristeço muitas vezes, quando junto com os jovens, por exemplo, eu lembro do coro jovem que a gente tinha aqui, cheio de pessoas e tal, mas hoje onde eles estão? Não são todos que estão em igrejas, a maioria já nem está aqui com a gente mais. Eu nem sei dizer onde estão alguns. Isso me entristece, porque eu não quero celebrar que eles cantaram bem, eu quero celebrar que eles estão firmes na fé em Cristo. É isso que a gente precisa celebrar, é isso que a gente precisa trabalhar. Por isso que a missão não é realizar grandes eventos, mas a missão é fazer discípulos de Cristo Jesus. Esse é o ponto principal. Portanto, quando o texto trata essas necessidades, aqui, irmãos, é o jeito, é aqui onde a gente precisa olhar. São essas situações em que a gente precisa olhar, e o texto então vai indicar que essas mulheres são muito importantes na igreja, porque elas são dignas, elas são respeitáveis, elas são honestas, porque cuidam bem das pessoas. Pelo menos eu estou aproveitando essa ideia da Elizabeth George trazer isso para a gente. E aí, como ganhar o respeito das pessoas? É ajudá-las nas suas dificuldades, irmãos. E eu quero dizer para você, nem sempre a gente pode ajudar como a pessoa gostaria. Chega alguém que está numa dificuldade financeira muito grande, eu não consigo pagar todas as dívidas dela.
Mas se eu estiver com ela, ensinar sobre a palavra de Deus, ensinar a cuidar melhor das suas finanças, se eu orar com ela, se eu ensiná-la a viver de maneira diferente, quantas vezes eu já ouvi o irmão Abimael falando bastante sobre isso, a maneira de olhar para a situação, para as finanças, como isso muda a visão das pessoas. Talvez essa ajuda seja muito melhor do que apenas pagar a dívida dela. Talvez isso faça mais diferença na vida das pessoas. Então, como portar-se de maneira a ganhar o respeito das pessoas, tanto na situação boa quanto na situação ruim, como a gente faz para ganhar o respeito? Tem pessoas que você vai discipular e você fala assim: não consigo falar para ela de Jesus porque ela não precisa de nada. Não sei se você já viveu isso, irmãos, mas essa conclusão é a mais terrível de todas. Porque o que eu estou ensinando para as pessoas é que elas precisam de Jesus para dar tudo certo na vida delas. E Jesus não veio por causa disso. Jesus veio porque nós somos pecadores, estamos destinados ao inferno, estamos condenados sem Cristo Jesus. E uma mulher digna e respeitável, ela vai lá com o amor de Deus, com cuidado, e ela tem uma arma grande, que é a sua boca, para falar as coisas grandes de Deus, que exaltam a Deus e que mostram o que Jesus fez naquela cruz. É uma arma poderosíssima, que convence pessoas, que muda o coração de pessoas. É maravilhoso o que ela pode fazer. Na questão da dignidade, até lembro que qualquer um dos líderes, ele é digno dessa posição. Isso é uma coisa questionável, porque a gente entende que a dignidade vem não por mérito próprio, vem pelo trabalho, pela dedicação, pelo serviço. Mas, irmãos, na igreja tem muito a ver com o que Cristo faz. Por exemplo, nós temos líderes de ministérios que já serviram a nossa igreja e que hoje não estão servindo mais. Não significa que eles são ruins, por isso eles não continuam. Só significa que Deus vai trabalhando nas vidas e que hora serve, hora não serve. Nós temos pastores que já foram pastores e depois não eram mais pastores aqui dessa igreja. Não significa que eles são maus pastores. Significa que também deu o tempo deles. Não significa que quando você for discipular uma pessoa, você vai discipular e que vai dar tudo certo, ela vai encontrar Jesus, vai se batizar. Significa que você vai fazer isso, mas alguém também vai fazer isso. Não significa, por exemplo, uma das grandes dificuldades que todos nós temos é evangelizar nossa família, porque a gente queria falar de um jeito que as pessoas entendessem a importância de um Cristo que salva, e nem sempre isso tem resultado. Por isso que nós precisamos ser igreja, para que a gente se complete. E as mulheres juntas, nessa unidade, isso ganha respeito, isso mostra posição. E quando eu penso nas várias lideranças que tivemos aqui na nossa MCM, durante esses 76 anos, muitas mulheres importantes. Uma delas, inclusive, se eu não me engano, ela era presidente da MCM quando fundou o Natal Branco aqui, que era, eu já não vou lembrar o nome agora, a Gláucia, isso. Então, quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a ver a importância da dignidade. E nós até hoje fazemos o Natal Branco, que foi uma ideia que a pessoa teve, mas o objetivo era abençoar crianças, cuidar das crianças, fazer com que aquele trabalho fosse também dignificado. Essa parte é importante. E eu fico pensando, irmãos, que nós cristãos fazemos isso. E muitos cristãos que estavam sendo humilhados diante de uma cruz ou de uma fogueira, eles na verdade envergonharam aqueles que estavam pregando-os ou ateando fogo, porque mantiveram-se firmes na sua fé. E isso foi dignidade. Outro termo usado no texto bíblico de 1 Timóteo 3,11 é não maldizente ou não caluniadora. Mas aqui eu peguei o grego, porque essa parte eu achei muito interessante para dividir com os irmãos, para ver esse termo. E aí, o termo em hebraico é mediabolos. O me é o não, né? Seria o contraditório, significa o contrário. Então, não diabo. É essa expressão que está aí, irmãos, e é bem estranho para a gente, né? Porque o diabo faz o quê mesmo?
ele calunia, ele acusa. Esse é o trabalho dele. E o texto está dizendo: mulheres que não sejam o diabo, para não ficar infernizando a vida das pessoas e ficar acusando e fazendo calúnias. Irmãos, como eu disse, a boca das mulheres é uma arma que precisa ser usada para o bem, para anunciar coisas grandes e maravilhosas que Deus tem feito na sua vida, na sua família, para ensinar, para pregar, para corrigir os filhos, para trazer alegria para o lar. Aqui eu quero falar uma coisinha boa, tem tantas, mas eu quero falar uma coisa boa. Minha mãe cantava em casa, mas como ela cantava em casa? Hoje ela reclama que ela já não tem mais voz por causa da idade e tudo mais, mas como ela cantava em casa, e eu via o pessoal que passava na frente, o vizinho, isso trazia um ambiente diferente, né? Tem um texto bíblico que diz que tem mulher que é pior que a goteira. Então, quando eu quero apurrinhar a Ana Cláudia, eu olho para ela e falo: goteira. Aí ela já para. Mas, irmãos, a mulher tem que trazer esse ambiente bom, não caluniador, não de acusação, não de trazer perturbação. Ao contrário, a Elizabeth Jorge diz: não bisbilhoteira, que quer saber de tudo, para ficar contando tudo, para ficar espalhando tudo, né? Vira uma novela da vida real, né? Ela vira uma emissora de TV, porque todo mundo só fala ligar para ela que ela tem as notícias todas, né? Não, e eu uso esse termo não mequetrefe, que era um cachorro que a gente tinha lá em casa, e a gente deu o nome dele de mequetrefe. E mequetrefe significa pessoa que põe o nariz onde não foi chamado. E a gente chamava, esse é o nome do nosso cachorro, porque ele fazia exatamente isso, né? Toda hora estava enfiado onde não devia. Então, não mequetrefe. E já que o texto diz não diabolos, né? Mediabolos, não diabo, então não ajude o diabo. Essa é a mulher que é de Cristo, ela não ajuda o diabo. Ela faz o contrário, ela usa a arma que Deus deu, que as mulheres gostam de falar. Eu sei que tem estatísticas, eu não trouxe, mas tem estatísticas que a maneira como as mulheres se comunicam pela fala é muito maior do que a dos homens. Também brinco que na Cláudia eu pergunto para ela: como é que foi? Pronto, irmão, prepara, porque tem um relatório desse tamanho, né? E a gente reclama, porque aí eu chego o Vinícius lá em casa: como é que foi? Tudo bem, pronto, né? Está explicado. É o inverso, né? Eu não vou falar de mim, né? Eu falei só do Vinícius e da Cláudia, né? É melhor. Mas essa arma, irmãos, é poderosa e precisa ser usada para aquilo que é bom. Então abençoe o seu lar, fale coisas boas, cante afinado, desafinado, mas cante, põe a música, cante junto. Levante as qualidades da sua família, levante as qualidades das pessoas que você ama, levante as qualidades do Cristo que nós amamos, transborde isso. Não precisa fazer o papel do diabo, ele faz muito bem, né? Acusar e caluniar. Nossas mulheres não, nossas mulheres elas vão usar isso, a sua arma, de forma abençoadora. A terceira parte do versículo diz: elas são sóbrias, em algumas versões usa temperantes, moderadas ou com autocontrole, depende da sua versão. Mas eu achei interessante que temperado é aquela forma de você tratar o vidro para ele ficar mais resistente. Então, uma mesa de vidro na sala ou na cozinha, ela não é o vidro comum que a gente põe na janela, porque o vidro que a gente põe na janela, ele quebra e corta a gente, ele é mais fraco. Mas o vidro temperado, ele é um vidro muito mais resistente. Você lembra daquela... isso não é da época de todos, mas tinha uma propaganda de um prato, né, que você jogava no chão, era um prato de vidro, ele não quebrava, e todo mundo ficava: puxa, um prato de vidro que não quebra? Como que é isso, né? E era esse trabalho de temperar o vidro, e ele continua transparente, mas ele é muito mais firme. Esse é o papel dessa mulher cristã que Deus utiliza, que ela é transparente, mas ela é reforçada, e as situações da vida batem, mas ela aguenta, e as tentações batem, mas ela aguenta, e ela não se molda pelas situações do mundo, ela continua firme ali. As situações difíceis, nas situações boas, ela não vai se moldar pelas circunstâncias,
ela vai ficar equilibrada sempre. Uma sustentação, ainda que pareça que ela nem está ali, é transparente, mas é ela que segura ali o seu lar, a sua família, é ela que está naquele ponto bom de manter as coisas sob controle. Mas o que é interessante é que não é para controlar os outros. Quando fala do autocontrole, está falando de controlar a si mesma, né? Que às vezes eu vejo algumas tentando controlar todo mundo, menos ela mesma. A ideia é justamente o contrário. É o autocontrole, né? Ser temperante, ela está firme para não se mover pelas circunstâncias. Ainda que tenha uma questão de temperamento, as pessoas têm temperamentos diferentes, mas esse autocontrole significa que eu vou além disso. Não são as circunstâncias que me dominam, sou eu que domino a situação, sou eu que estabeleço princípios, sou eu que estabeleço caminhos bons, eu que busco soluções, que abençoo a minha família, que dou opções e que a gente produz coisas boas, porque há uma sobriedade, há uma temperança, há uma moderação, né? Não sai desesperado. Uma das condenações dos discípulos de Jesus que nós temos quanto aos temperamentos é o de Pedro, porque ele era muito impulsivo, né? E ele pensava uma coisa, já saía falando, depois Jesus falava: calma, Pedro, não é assim, né? Então é uma mulher moderada, equilibrada, temperante. Por último, a última parte do texto diz que elas são fiéis em tudo, confiáveis em tudo. E eu copiei essa parte do livro, mas é muita informação. Mas ele vai dizer como essa fidelidade mostra o trabalho dessa mulher. Que ela não se corrompe, ela não se perde, mas ela realmente é fiel. Ela conduz as coisas com fidelidade. E a Elizabeth George falou uma coisa muito interessante, porque eu falo algo parecido, né? E eu pensei, então, que bom que não é um pensamento só meu, não sou criador disso, mas mais pessoas divulgam esse pensamento de que Deus não recompensa o nosso sucesso, e sim a fidelidade com que realizamos a sua vontade. Se eu perguntar para você, um cristão que teve muito sucesso, esse cristão foi super bem sucedido na sua vida espiritual, qual que é a marca, qual é o ponto principal? E alguns vão dizer, pelo que ele fez, quantas vidas foram salvas por ele. Outros vão dizer assim, não, era uma pessoa que orava o tempo todo. Outro falou que não, ele era pregador, ele pregava onde ele estava, ele pregava. Cada um vai tentar exaltar uma qualidade de um crente que foi muito espiritual, um excelente crente. O que determina que ele foi um excelente crente? Irmãos, talvez a melhor palavra seja essa, fidelidade. Em todas as coisas ele foi fiel. Não adianta ser muito bom numa coisa e depois ruim na outra. Fidelidade é que você olha e sabe que você tem que fazer, e você faz o que é certo, e você caminha por ali. Isso é fidelidade, essa é a marca de um cristão, que ele foi fiel. Então, quando a gente vê mulheres fiéis em tudo, também lembra a ideia de você dar fé. E quando você dá fé, significa que você é confiável. Essa é uma marca importante. Mulheres confiáveis, cujos maridos podem confiar na sua esposa, cujos filhos podem confiar nos seus pais, nas suas mães, no caso, né? Cuja igreja pode confiar nas organizações, sejam mulheres jovens, sejam mulheres com mais idade. Uma sociedade que possa confiar na sua mulher, não no sentido de que ela está tentando equilibrar poder com os homens, porque eu acho uma disputa onde você desvaloriza as duas partes. Acho que não é isso. Nem o homem querendo ficar por cima no controle social, nem a mulher tentando achar o seu ponto também, agora se colocar numa outra posição superior ao homem, mas num caminho bíblico dos planos de Deus maravilhosos e perfeitos, em que ela dá confiança, as pessoas sabem, eu posso confiar nela. Essa é a última qualidade que ele põe, confiáveis em tudo, fiéis em tudo. Dá fé. É uma pessoa que tem fé, é uma pessoa que dá fé. Eu agora quero concluir com você. A mulher que Deus utiliza é você, mulher, que é propriedade de Cristo. Esse é o primeiro ponto.
Deus vai utilizar uma mulher que é propriedade de Cristo. Se você entende, eu sou de Cristo Jesus, pronto. Esse é o primeiro critério para Deus usar a sua vida. Esse é o primeiro critério. Porque às vezes a vida, irmãos, vai levando a gente para algumas situações, a gente começa a sentir dono da gente mesmo, que a gente tem que determinar a nossa vida, que a gente tem que dirigir a nossa vida. Lembre-se que você foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Ande segura de que você está nas mãos de Deus, você é propriedade dele. Então o primeiro critério é esse. O segundo, que você está disposta na obra do Senhor, segundo a vontade dele. Porque tem muito crente errando nisso. Não é só mulher não. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, mas na hora de fazer eu faço a minha. Às vezes nós temos algumas dificuldades até, e elas são dificuldades, elas não são más intenções, elas são dificuldades. Senhor, eu sei fazer, mas só sei fazer desse jeito. Isso é uma limitação. Eu quero dizer para você, mulher que Deus utiliza, abra os seus horizontes, abra os seus olhos, converse com Deus, veja mais possibilidades. Nós estamos avançando nas nossas gerações em outras maneiras de comunicarmos. Então vamos aprender com toda a dificuldade que a gente tem, mas vamos aprender sim. Tem muita gente que aprendeu a usar a rede social para mostrar os seus benefícios, para colocar os seus pensamentos, mas alguns, e eu vou dizer especificamente algumas mulheres, que Deus utiliza, aprenderam a usar as redes sociais, porque queriam mostrar que há um Jesus que salva, há um trabalho sendo feito de amor, de graça, há crianças que estão sendo cuidadas em função do nosso trabalho. Isso é maravilhoso, porque entenderam, nós somos propriedade de Jesus, e eu estou aqui para fazer a vontade dele, não a minha. Terceiro ponto, eu quero aproveitar aquilo que a gente viu da nossa União Feminina Missionária Batista do Brasil, porque aquilo lá é completamente baseado nas Escrituras. Então, ainda que eu não esteja usando 1 Timóteo 3,11, eu quero somar com aquilo que vem desse trabalho, dessa organização que nós estamos celebrando hoje. A mulher que Deus utiliza também é essa que assume aquela missão, que é bíblica, de Mateus 28, versículos 19 e 20, e que é a missão da nossa União Feminina Missionária. A mulher que Deus utiliza é essa que assume essa missão, e eu tenho que cumprir essa missão. Eu tenho o meu jeito de ser, eu tenho o meu jeito de falar, eu estou naquele ambiente, não tem problema, mas eu tenho essa missão, e eu vou achar uma maneira de cumprir a minha missão. Por isso que estavam nos valores, né? Inovação, criatividade, faz parte, a gente achar caminhos para isso. Mas então, ainda continuando nessa ideia, mulher que Deus utiliza é aquela que olha para o futuro. Eu acho bem interessante que as mulheres olham bastante para o futuro, principalmente nas suas famílias. Quando a gente pensa na criança que está crescendo, já imagina, vai estudar, vai crescer, vai ser isso, vai ser aquilo. A gente pensa assim, as mulheres muito mais do que os homens. Os homens pensam, vai jogar bola comigo um dia, né? A gente vai brincar de lotinho quando crescer. Talvez a gente pense muito pequeno, né? Um ou outro que pensa assim, bom, tem que pensar na faculdade, que vai fazer, que faculdade que vai ser e tal. Mas as mulheres pensam muito mais nisso. As mulheres atendem muito mais. São elas que vão pensar se está comendo, se não está comendo, se está dormindo, se não está dormindo, se está com febre, se não está com febre, né? Essa visão de futuro que a mulher tem dentro da família é muito boa, mas a gente precisa ter uma visão de futuro também para a obra que Deus está fazendo. Eu quero conclamar as mulheres para olharem para a forma delas dentro desse plano que a própria União Feminina colocou, da gente olhar para o futuro, olhar para frente, o que nós aqui precisamos fazer, o que as mulheres aqui da nossa igreja, da nossa MCM, junto com todas as mulheres, o que elas precisam fazer, e a igreja vai apoiar, para que as vidas sejam discipuladas, que é a missão. Então, vamos olhar para o futuro. Quando nós fizermos isso, outras mulheres serão discipuladas. E aí nós vamos ver a igreja batizando pessoas. Visão de futuro, irmãos. Mulheres da nossa igreja, visão de futuro. Olhe para frente. Para aquilo que você faz hoje, não seja apenas
para hoje. Seja lá para o futuro, igual você faz na sua família. Por último, utiliza-se dos bons valores. E eu vou pedir para você que você olhe para esses valores. Se possível, irmã Alda, que essa página da internet, né, que a gente imprima e ponha lá em casa, e cada mulher tenha em algum ponto lá da sua casa, e olhe todo dia de manhã e lembre: eu quero me dedicar a essa missão, quero olhar para esse futuro e quero utilizar-me desses valores. E aí, lembrando do texto bíblico, mulheres que usam aquelas qualidades, que ela é digna, que ela não é caluniadora, que ela é temperante, que ela é fiel. A gente tem um propósito bonito da organização, a gente tem princípios bíblicos eternos, e a gente junta essas duas coisas, e temos mulheres, sim, cheias do poder de Deus, cheias da autoridade de Cristo, para fazer a obra de Deus, e fazerem diferença em muitas e muitas vidas. Eu queria orar então, pela nossa MCM, agradecendo a Deus. Tchau, vou convidar você para representar, eu não posso chamar todos aqui, mas quero convidar a Alda para representar todas as mulheres então aqui, e eu vou pedir para você que é mulher, então, que fique em pé aí no seu lugar mesmo, tá bom? Tanto faz se você é da igreja, se você não tem problema. Quero orar pela sua vida. Se você é jovem há mais tempo, eu quero orar pela sua vida, quero abençoar a sua vida. E quero pedir para que tudo isso que nós falamos aqui fique no seu coração. Se precisar, você compra o livro, lê o livro. Tem algumas coisas que a gente tratou aqui, então assiste de novo em casa. Mas vamos orar por esse propósito bom da palavra de Deus, ter na palavra de Deus os princípios para a sua vida. Nós olhamos para essa forma institucional, ou essa forma que a instituição das mulheres tem colocado para a gente servir bem a Deus aqui. Vamos orar então. Senhor meu Deus, muito obrigado. Obrigado por esse tempo que estamos reunidos diante do Senhor. Obrigado pela nossa organização aqui, nos seus 76 anos. Abençoou muitas vidas. Cuidou de muitas pessoas, famílias, crianças, mulheres, jovens. Muitas pessoas foram amadas e cuidadas ao longo desses anos. Nesse tempo de pandemia, nós tivemos que repensar valores, tivemos que repensar a forma de trabalhar, tivemos que repensar a Deus como fazer. Mas o Senhor continua abençoando. E nós estamos assim, ainda com todas as dificuldades. Nossas mulheres continuam orando pelas suas famílias, continuam servindo ao Senhor, continuam com a expectativa de cumprirem a boa missão que o Senhor deu para elas. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que sejam todas abençoadas por Ti, para cumprirem bem a sua missão. Quero pedir ao Senhor, Deus, que esta igreja nunca deixe de apoiar nenhum desses trabalhos tão importantes dessa igreja. Que todas elas se sintam amadas na sua maneira de ser, na sua função na sociedade, na família, na profissão, mas ao mesmo tempo que essa unidade das mulheres possa cumprir esse bom propósito que o Senhor estabeleceu. Que o amor do Senhor esteja sobre elas, e eu coloco a vida da irmã Alda diante do Senhor, representando todas estas da organização, e todas essas que não participam às vezes diretamente, mas que fazem parte desta igreja, ou que têm estado conosco, e que são mulheres que têm sido cuidadas pelo Senhor. Nós pedimos que todas elas tenham o amor de Cristo Jesus sobre elas. Se possível, ó Deus, que todas essas mulheres aqui, que estão assistindo, que estão aqui hoje, possam unir forças nessa obra do Senhor, para fazer coisas muito boas, alegres, que tragam alegria para os seus corações também, vencendo dificuldades, sendo inovadoras, criativas, mas com ética, com transparência, com qualidade, com excelência, possam depender totalmente de Cristo Jesus e apresentar a Tua palavra com toda a autoridade e com toda a dignidade que ela merece também. Nós te agradecemos, e eu peço que o Senhor abençoe todas essas mulheres, todas essas aqui representam as suas vidas, representam também as suas famílias, os seus pais, os seus filhos, os seus irmãos, que a Tua bênção a partir delas
da sua conduta, da sua palavra, do seu amor pelo Senhor, possa chegar a toda a sua família. Eu os apresento ao Senhor em nome de Jesus e oro por toda a tua igreja agora, abençoando com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação em Cristo Jesus, agora e para sempre. Amém. Amém. Você pode sentar-se. Obrigado, irmã Alda. Nós temos um vídeo que eu quero apresentar para você. E depois desse vídeo nós vamos cantar uma música. Enquanto cantamos a música, você pode despedir-se do seu irmão aí à distância, né? E enquanto cantamos, você pode ir saindo, pode ir com a palavra de Deus no seu coração, pode despedir-se. Eu quero apenas finalizar com a minha alegria de ver algumas pessoas que eu não conseguia ver aqui e que hoje estão aqui, né? Todo domingo tem algumas surpresas e algumas pessoas que há muito tempo não podiam vir e agora vieram, algumas que há tempo não via. E os irmãos que estão todos os domingos aqui, que alegria, irmãos, ver cada um de vocês. Que Deus os abençoe, que seja uma semana realmente de muitas alegrias e a presença de Deus na sua vida e na sua família. Amém.